quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás. Estamos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor e para meditar alguns instantes na sua palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra também para comunicar conosco, ao nosso coração. O pastor nos pediu para trazer aqui um devocional aos irmãos. Eu gostaria de ler um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18 é um dos textos que está contido no comentário da lição da escola dominical de domingo. É um dos textos, está lá no meio. Inclusive eu dei uma olhada nesse texto, essa semana estudei esse texto por causa da lição da escola dominical de domingo, que é um dos textos sugeridos lá no meio da lição, está lá. Atos, capítulo 18. Eu vou ler os versículos de 1 a 18. É claro que não vai dar tempo da gente transcorrer todos os versículos desse texto aqui, mas vamos até onde o Senhor nos permitir. Mas eu vou ler o texto, a parte do texto inteira aqui. Diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo, ou um crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que há entre vós, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos dali, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Amém. Amado Deus,
Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que nesses poucos instantes o Senhor venha nos comunicar as tuas verdades, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus a tua bênção, que o Senhor venha incutir em nós, Senhor amado, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele nos fala da passagem do apóstolo Paulo pela igreja de Corinto. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele passa lá. Existem vários momentos aqui desta passagem. O primeiro momento é do versículo 1 até o versículo 4. Nós vemos claramente aqui que Paulo, ele chega até Corinto com a intenção primeira de anunciar o evangelho aos judeus. Nós vemos que ele vem com a intenção de anunciar o evangelho aos judeus que ali estavam. E eu gosto de colocar pequenos títulos quando eu vou estudando a palavra para fixar na minha mente. E um título desses 4 versículos, se a gente fosse subdividir esse texto, um título desses 4 versículos, do versículo 1 até o 4, seria Deus agindo através da crise. Deus agindo através da crise. Um tirano estava tomando conta do Império Romano. Cláudio, o tirano, aqui diz que ele, por uma questão de conveniência, não dá tempo de nós entrarmos nas questões políticas desta decisão, mas por uma questão de conveniência política, Cláudio, ele manda os judeus embora lá de Roma, embora da Itália. Havia um grupo de judeus que se congregavam na Itália, que moravam na Itália, que tinham seus negócios na Itália, que trabalhavam lá, mas Cláudio, ele decide mandar embora estes judeus, e eles então se espalham por todo o império, e uma parte deles vai parar justamente na cidade de Corinto. Daí eu vejo, irmãos, como Deus se utiliza de uma situação adversa para que através destas pessoas chegasse a palavra do Senhor a outras regiões. Talvez se esses judeus não tivessem sido expulsos da Itália, eles não chegariam a Corinto e lá não fundariam uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Era uma congregação, era um local que se reunia para fazer cultos. Não era um templo, mas era um local de estudos da lei, que se reunia para realizar o culto judaico. Foi neste local que o apóstolo Paulo chegou. Veja Deus usando a crise para dispersar aqueles judeus e dali formar um povo na cidade de Corinto. Eu quero crer que nesta época que nós estamos vivendo, de uma outra forma, que não é esta forma de expulsão de repente da cidade, o povo de Deus, ele está espalhado. Nós nunca vimos tantas lives, até por isso que o sinal às vezes é ruim, tantas lives de cultos no mesmo horário. Nós nunca vimos tantas igrejas abrindo as portas e tantas pessoas tendo acesso à igreja. Sabe por que nós estamos sendo muito criticados nesse tempo? Porque agora que o mundo abriu os olhos para o que acontece dentro da igreja, de repente a igreja estava fechada, de repente nós estávamos em 4 paredes, e esta situação adversa que acometeu o mundo fez com que a igreja se expandisse. Domingo eu estava assistindo cultos lá do Texas, lá nos Estados Unidos, lá da Europa. Eu estava fazendo um ano passando ali pelas igrejas, e dá para você praticamente rodar o mundo de dentro da sala. Deus usando a crise para promover o seu reino. Então, esses judeus que chegaram até Corinto, logo Paulo chega ali, e Paulo entende que ele deve pregar primeiro para os judeus. Tanto é que Paulo faz um voto para tentar ganhar a simpatia daqueles judeus. Paulo, ele tenta se amoldar aos judeus para que ele seja mais aceito pelos judeus.
Quando nós vemos lá nos últimos versículos que Paulo rapou a cabeça porque tinha um voto, algumas pessoas equivocadamente pensam que o voto era rapar a cabeça. Eu mesmo pensava isso um tempo atrás, que o voto era rapar a cabeça, o fato de rapar a cabeça era o voto. Não, o rapar a cabeça era o fim do voto. Paulo fez um voto de nazireado, que está lá em Números capítulo 6, e neste voto, no mínimo 30 dias, ele não faria barba e nem cortaria o cabelo, porque era um voto judaico, para tentar se amoldar ao costume dos judeus, para que ele fosse assim. Meus irmãos, mas o evangelho do reino, ele não possui práticas humanas para ser aceito pelo pecador. Se nós dependêssemos de práticas humanas, de habilidades humanas, de atalhos humanos, para que os pecadores ouvissem a palavra, nós fracassaríamos, e a igreja teria sido destruída. O evangelho, ele é poder de Deus, para arrependimento e remissão dos pecados. Alguém que tenta, com a sua força, colocar costumes do mundo na sua vida, para atrair o mundo, faz como aqueles, eu pregava ontem online, numa igreja aí, e eu falei com os irmãos ali, eu disse, olha, aqueles que têm esse hábito de querer incorporar costumes para atrair as pessoas, faz como um pescador que está em alto mar e ele decide colocar água dentro do barco, porque ele pensa assim: peixe gosta de água, então eu vou encher o barco de água e os peixes então virão. Vai dar certo isso? Vai dar certo, João? Não vai, né? O que vai acontecer? O barco vai afundar. Assim também é o evangelho. Não adianta nós termos subterfúgios, queremos promover o reino de Deus com habilidades humanas. Não, nós devemos sim tirar a água de dentro do barco, tirar o mundo de dentro da igreja e nos manter puros. A palavra ser pregada pura, e esta palavra que às vezes é docinha, mas às vezes possui pontos amargos, esta palavra é que vai convencer o pecador e vai trazer proveito para o reino de Deus. Glória a Jesus. Paulo, então ele fica, e esta situação faz com que Paulo também, outra técnica que ele tenta usar, ele começa a trabalhar construindo tendas, para que de alguma forma alguém não pensasse que ele queria se valer, se prevalecer e valer-se do seu nome para viver às custas dos irmãos. E ele começa a fabricação de tendas. Trabalhava de dia e à noite ele ensinava alguns, e nos sábados ele ensinava nas sinagogas. Depois nós vemos o segundo ponto, que é do versículo 5 até o versículo 5 e o versículo 6, outra partezinha desse texto. Versículo 5 e versículo 6 nos fala que quando Silas e Timóteo chegam até Paulo, então Paulo ele começa a dedicar-se exclusivamente à pregação da palavra, e ele começa mais incisivamente a anunciar o evangelho, ele começa mais incisivamente a ensinar os judeus com a tentativa de convencê-los do reino de Deus. Mas aqui um outro título que eu quero colocar aqui para fins didáticos, isso aqui não é temas, mas é para fins didáticos. O apóstolo Paulo aqui, depois de vivenciar a crise e Deus trabalhando na crise, agora nós vemos o apóstolo Paulo experimentando a oposição. O apóstolo Paulo experimenta a oposição. Versículo 6, na versão NVI, que é uma outra versão da Bíblia, ele diz assim: opondo-se eles e lançando maldições. Os judeus, embora Paulo fizesse todo o esforço para agradar aqueles judeus, para que a sua mensagem chegasse até os judeus se opuseram a Paulo, eles se opuseram à palavra, eles bateram de frente à mensagem do evangelho, e ali diz que eles resistiram, blasfemaram, amaldiçoaram Paulo, e Paulo então entendeu que o ministério que ele tinha não era para com os judeus, mas o ministério que ele tinha é para com os gentios. Gentios aqui, gentios com O, né? Não é gentil com L. Gentil com L é uma pessoa cortês,
delicado, uma pessoa diplomática, né? Não, gentil como agentes, o povo estrangeiro, aquele que não era povo, aquele que não tinha promessa, aquele que não tinha direito, aqueles que não possuíam herança, segundo a lei de Moisés. Paulo entendeu que Deus o impulsionava para pregar o evangelho a essas pessoas. Diante da oposição, o apóstolo Paulo compreendeu que o seu alvo não era aqueles que estavam se opondo à palavra, mas o seu alvo era aqueles que eram desprezados. Nós vemos nos nossos dias, meus irmãos, eu estou aplicando para nós aqui, viu? A mensagem é para você que está aqui nesta noite. Você pode glorificar a Deus? A mensagem é para mim. Essa mensagem aqui não foi escrita para a gente ler e falar que mensagem bonita, que legal, e não aplica para a gente. Não, essa mensagem é para nós. Deus está falando para mim, Tiago, não se preocupe com as pessoas que não querem ouvir, porque existe um povo que esta terra não dá nada, um povo que é fraco, um povo que é débil, um povo que às vezes é desprezado pela sociedade. Você vê alguém se preocupando com esses milhões de pessoas que estão debaixo da ponte? Você vê alguém se preocupando com as milhares de pessoas que estão nos albergues, amontoados, que durante os dias passam andando pela cidade e à noite estão amontoados em beliches, em colchões no chão? O Wagner, ele evangeliza nesses lugares, ele conhece essa realidade, né, Wagner? Situações às vezes insalubres. Você vê alguém se preocupando com essas pessoas? Você vê alguém se preocupando com aqueles que estão nas clínicas de recuperação? Você vê alguém se preocupando com aqueles que estão nas filas lá naquele restaurante que é do governo, o Bom Prato, que de bom só tem um nome? Você vê alguém se preocupando com essas pessoas? Não, pois é para estas pessoas, essencialmente para estas pessoas, que o evangelho do reino veio. Jesus disse: eu vim para aquele que estiver sobrecarregado, aquele que tem o seu jugo pesado, vir a mim e eu vos aliviarei. Esse tempo é tempo da igreja acordar. Não é tempo mais da igreja tentar agradar políticos, tentar agradar os ricos desta nação. O Senhor Jesus nos impele a pregar o evangelho a quem precisa. Se tem oposição da política, se tem oposição do banco, se tem oposição do sistema financeiro, sacuda o pó, meu irmão. Vamos sacudir o pó desta sociedade e vamos anunciar o evangelho a quem precisa, a quem está chorando, a quem nesta hora mesmo se prepara, neste momento se prepara para iniciar uma noite de uso de drogas e prostituição. Existem pessoas que neste momento, existem pessoas que neste momento elas estão se preparando para ir para as casas de prostituição, que trabalham lá, para se prostituírem a noite inteira. E lá não tem Anvisa, lá não tem Ministério da Saúde, lá não tem Secretaria da Saúde, lá o governador não está nem aí, lá não tem político, lá não tem televisão mostrando o que está acontecendo ali, e as pessoas estão à mercê da sua própria sorte. É para estas pessoas que o evangelho do reino veio, é para estas pessoas que o Senhor trouxe salvação, para aqueles que se havia perdido. Quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele parte então para os gentios, e no mesmo momento ele sai da sinagoga, ele sai daquele ambiente, ele sai daquele pensamento, daquelas preocupações que haviam tomado conta da mentalidade de Paulo. Ele para de querer agradar os judeus, ele para de querer agradar os romanos, ele para de querer agradar o sacerdote, ele para de querer agradar o chefe da sinagoga, os religiosos dali. Então ele sai da sinagoga, ele sai desse sistema, e assim que ele sai, Paulo, ele encontra com uma outra realidade. Eu disse que primeiro Deus usando a crise, se utilizando da crise, depois Deus utilizando-se da oposição. Veja como Deus está no controle de tudo, irmão. Veja como Ele está no controle, Ele não perde o controle de tudo, Ele usa as coisas vis, as coisas que não têm valor neste mundo, para confundir aquelas que têm valor aos olhos dos homens. Aqui, então, no versículo 7,
Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Quando Paulo sai daquele ambiente, que ele decide partir para a evangelização, quando ele para de ouvir aqueles que diziam que ele não ia conseguir, que o trabalho que ele estava fazendo ali era inútil, eles estavam se opondo a Paulo, quando ele sai disso daí, ele tira a mente dele disso, e ele foca no evangelho, ao lado da sinagoga, parede com parede, morava um homem chamado Tito, ou Tício, né? Tem traduções que se chama Tício Justo. Esse homem, diz aqui, que ele servia a Deus. Em outra tradução fala que ele era temente a Deus. O que era um temente a Deus? Temente a Deus era alguém que não era judeu, era alguém que também não se fez judeu, ele não nasceu judeu, ele não se converteu ao judaísmo, porque ele não se circuncidou, mas ele temia Deus, ele preservava as leis morais de Deus, ele guardava as leis conforme ele iria aprendendo. Ele morava ao lado da sinagoga. Este homem, ele entra na casa deste homem, e assim que ele entra na casa deste homem, ele começa a evangelizar este homem, e anunciar o evangelho a este homem. Foi o primeiro gentio que ele encontrou, um romano que morava lá, um italiano. Veja, irmãos, os judeus foram expulsos da Itália e pararam em Corinto. Paulo chega em Corinto e vai evangelizar um italiano, um romano, e ele evangeliza este homem, e o testemunho deste homem foi tão grande, que aqui no versículo 8 diz que Crispo, o principal da sinagoga, o dirigente da congregação dos judeus, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui eu vejo Deus usando a providência para abençoar Paulo, até agora, estava lutando, estava sofrendo oposição, e esta oposição estava fazendo com que ele não tivesse sucesso no ministério. Agora, ele, com a providência de Deus a seu favor, assim que ele saiu, entrou no local, ele entrou na posição que Deus queria ele. Assim que ele tomou parte na posição que Deus queria ele, as coisas começaram a confluir para abençoar Paulo. Ele entra na primeira casa que ele entra, o homem que está lá crê, o testemunho dele é tão grande, que o principal da sinagoga onde ele estava creu. Este principal era conhecido na cidade e trouxe muitos outros cidadãos de Corinto, trouxe muitos coríntios no caso, né? Até ele, e creram também, foram batizados, e dali começou-se o trabalho do reino de Deus naquela cidade, através da providência divina. Eu quero nesta noite aplicar para nós aqui neste lugar, nesta noite. Deus te trouxe aqui, no momento que você saiu da sua casa e você decidiu vir à casa de Deus, no momento que você decidiu acessar este culto nesta noite, a providência divina está ao seu lado. Aquilo que vinha se opondo a você, o Senhor abre portas, porque através da sua vida o testemunho do reino será ventilado a outras pessoas, e as pessoas ouvirão acerca do evangelho pela tua vida. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele começa a pregar, e logo uma congregação se forma. E Paulo, ainda inexperiente nisto de depender da providência de Deus, porque às vezes, irmãos, nós ficamos meio atônitos com as coisas que acontecem, ficamos meio surpresos. Às vezes a providência nos alcança de tal forma que nós não compreendemos direito a vontade de Deus, e isso é muito bom. Significa que Ele é Deus e nós somos homens, significa que o plano é dele, não nosso. Significa que Ele está no controle, não nós estamos no controle, e nós começamos a compreender as coisas de Deus, mas de repente existem coisas que estão obscurecidas para nós. Você já viu a expressão de alguém que fala: eu me ajoelho para orar e parece que o céu está de bronze, eu me ajoelho para orar e parece que a minha oração não sobe, eu não consigo uma resposta de Deus,
Eu preciso de algo que me tire a venda dos olhos, para que eu perceba o que está acontecendo, aonde Deus quer me usar. Será que eu estou no caminho certo? E Paulo, eu percebo pela palavra que nós lemos, que Paulo começou a temer. Paulo começou a temer. E Deus, na sua onisciência, sabendo que Paulo passaria por uma situação tremenda, por uma adversidade incrível, Deus, com o seu poder, através do poder extraordinário do Senhor, Ele no versículo 9, diz aqui: e disse o Senhor em visão a Paulo. Aqui na tradução NVI diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Veja Deus usando agora, primeiro Ele usou a providência, agora Ele usando o seu poder extraordinário para se comunicar com Paulo. Paulo diz aqui que não era uma noite especial, não foi uma noite de ceia, não foi uma noite de festa, não foi um aniversário de Paulo, não era uma reunião especial da igreja, não, certa noite. Significa que foi numa noite como qualquer outra noite. Poderia ser uma noite como qualquer outra noite, mas nesta noite o Senhor decidiu aparecer para Paulo. Este culto aqui poderia ser um culto como qualquer outro culto. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Essa noite poderia ser uma noite como qualquer outra noite, mas nesta noite o Senhor decidiu descer nesta casa de oração. Nesta noite o Senhor desceu, aleluia, Ele decidiu estar conosco aqui nesta noite. Você poderia ter entrado nesta igreja qualquer outro dia, segunda, terça, ou na semana passada, no domingo, mas foi nesta noite. Mas foi qualquer noite, eu passei por acaso, foi por um contingente, eu estava passando em frente da igreja, eu nem ia vir hoje, mas acabei vindo. Não, foi o Senhor que te trouxe, porque esta noite Ele decidiu falar contigo. E aqui o Senhor aparece para Paulo em visão. Veja, quando Deus aparece, irmãos, não é algo que nos deixa confusos, não é algo que nos deixa amedrontados, ou algo que nos deixa assim, será que foi Deus, será que não foi? Não. Quando Deus aparece para alguém, o homem sabe que é Deus que está falando. Quando Deus aparece para alguém, o homem sabe que é Deus que está na sua frente. Quando o céu fala, irmãos, a lágrima desce, o coração queima. Quando Deus fala, a terra treme. E nós então percebemos: o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando comigo. O Espírito Santo testifica no seu coração que aquilo que está sendo dito da tribuna, do púlpito, de onde você estiver, é Deus falando com a terra. Ó terra, ouça a palavra do Senhor. O Senhor aparece para Paulo em visão e diz: Paulo, não tenha medo. Aleluia! O Senhor fala para nós aqui nesta noite: não tenha medo. Aleluia! Qual era o objetivo de Paulo, irmãos? Qual era o objetivo? Paulo foi para quê lá, para Corinto? Para que ele foi para lá? Para quê? Pode falar, estou perguntando. Para evangelizar, não é isso? Ele foi para evangelizar. E o que Deus fala para Paulo? Eu estou pedindo alguma coisa para Deus, Deus me responde que uma outra coisa que eu não estava nem pensando, que eu não tinha nem perguntado para Deus, é uma coisa, Deus usa uma pessoa que veio aqui e falou que eu tenho que mudar, não foi nesse sentido. Deus, Ele é coerente, Ele tinha dado uma visão a Paulo, e agora Deus aparece para Paulo, e vem confirmar sua fé, fala: não tenha medo, Paulo. Por quê? Não tenha medo, porque ele iria passar por uma situação que iria dar medo, né? Mas ele diz: continue falando, não fique calado. Paulo, eu sei que você está em dúvida, eu sei que a situação parece que está por um triz, eu sei que você teme os judeus, porque o próprio Paulo era um dos exatores dos judeus, ele sabia o que acontecia com quem se metia com os judeus. Paulo sabia o que estava esperando ele. Paulo sabia para onde ia, qual é o encaminhamento que ia a vida dele, a direção que a sua vida ia tomar. Ele sabia muito bem, mas Deus aparece para Paulo e fala: Paulo, não tenha medo, continue pregando, continue falando, continue fazendo, continue anunciando. Por quê? Porque eu, Paulo, eu tenho muito povo, ou muita gente nesta cidade. Ele diz: pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo.
Ninguém vai te fazer mal ou te ferir. Por quê? Porque você é especial. Porque você é uma pessoa que não tem outra como você. Não. Deus fala, ninguém vai te tocar. Ele não vai te ferir. Ninguém vai te alcançar. Porque eu tenho muita gente nesta cidade. Porque eu, Paulo, tenho muito povo nesta cidade. Às vezes, irmãos, vou aqui confidenciar um particular para os irmãos. Às vezes o Senhor me usa para fazer alguma coisa na sua obra. Às vezes Ele me usa, e a gente, quando é usado por Deus, sabe que foi usado por Deus. E às vezes Deus usa, não é? E quando eu saio de onde eu estou, se é na igreja, depois do culto, se é de uma casa, assim que eu saio, eu tenho a preocupação de me ligar com Deus e dizer para mim mesmo: olha, Tiago, Deus não te usou porque você é bom, não, hein? Não vai se meter, no meu linguajar aqui, não vai se meter a bobo, não, hein? Deus te usou porque Ele tem povo nesta cidade. Deus nos usa por amor de vós. Se Deus está me usando nesta noite, é por amor a você que está ouvindo nesta noite. Se Deus nos usa, é por amor à sua igreja. Ele diz: Paulo, ninguém vai te tocar, nem te fazer mal algum, porque eu tenho povo nesta cidade. Uma segunda verdade nesta fala de Deus, além dele dizer que o importante é a obra e não Paulo, agora ele fala: aqueles que vão ouvir a sua palavra e crerão, eu já tenho eles contados. Eu já sei quem são. Eu já sei quem são aqueles que vão ouvir e vão crer. Paulo, o teu trabalho é pregar, o teu trabalho é falar, porque o meu trabalho é salvar, o meu trabalho é libertar. E eu te digo, Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. E se Deus fala que tem, não há diabo, não há inferno, não há demônios, não há política, não há nada que possa impedir as mãos de Deus. Quem impedirá as mãos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será. Por quê? Porque nós somos bons. Que a igreja de Heliópolis é ímpar, não tem outra igual. Não, porque Deus tem muito povo nesse bairro. Porque Deus tem muito povo lá na tua família, ô jovem. Deus tem muito povo lá, irmão Wagner, por onde você anda. Deus tem muito povo lá por onde você transita, lá na sua família. Deus tem pessoas que quer arrancar do tremedal, do lodo, das trevas, do pecado e trazer para a santidade do convívio do povo de Deus. Porque Deus, na sua palavra, no Salmo 113 diz: quem é como o nosso Deus, que tira o pobre e o necessitado do lixo e o faz habitar entre os príncipes do seu povo. Oh, aleluia! Não há outro Deus como o nosso Deus. Louvai ao Senhor nesta noite. Deus usando o seu poder extraordinário. E aí Paulo fica ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra, discipulando aqueles irmãos. E o poder de Deus é tão tremendo naquela congregação, o poder de Deus é tão grande naquela congregação, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ver que antes do povo receber conhecimento acerca das doutrinas de Deus, o povo recebe o batismo com o Espírito Santo, e não recebe um dom não, eles recebem todos os dons, e Paulo fala de forma que nenhum dom nos falta, antes do conhecimento. Isso dá até um probleminha no começo, porque o povo não tinha conhecimento bíblico, e tinha poder de Deus. E quando nós temos muito poder de Deus, e pouco conhecimento doutrinário, às vezes nós agimos como meninos, às vezes nós saímos um pouco do trilho, mas Deus, Ele decidiu derramar sobre aquela congregação um poder extraordinário, para resistir à oposição do inferno, para resistir à oposição política, e para resistir agora à oposição judiciária. Não estou brincando não, aleluia. E aí diz que sendo Galho, o procônsul da Gália, irmãos, ele era ministro. Um procônsul era um ministro do imperador, não tinha ninguém abaixo do imperador a não ser os procônsuls da Itália.
E Galho era um procônsul. Ele achava que tinha poder. Ele achava que ele decidia sobre as vidas das pessoas. Mas aí eu vejo uma outra verdade. Deus interferindo na história e se movendo, escute bem o que eu vou dizer, e fazendo se usar, se utilizar por ímpios. Isso aqui é forte, me diz aí, né? Deus utilizando a ímpios. Galho não era crente, ele não era nem judeu, Galho era ímpio. Este homem era um procônsul ímpio, e eles levaram esta demanda de Paulo até esse procônsul, e chega lá e fala assim: olha, este homem, olha o que eles dizem, irmãos, aqui, quem não achar que Deus está falando conosco essa noite aqui, é porque está faltando alguma coisa na sua, olha só, olha o que esses homens acusaram Paulo, versículo 12, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação, 2 pontos, olha a acusação que fizeram contra Paulo: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Alguma semelhança com hoje? Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? O que eles estão falando de nós hoje? O que é que os homens estão falando da igreja hoje? Que a igreja está incitando o povo a adorar a Deus contra a lei. Era verdade isso aqui? Não. Eles manipularam a informação para que chegasse ali no procônsul de uma forma que aquele procônsul teria que decidir contrário a Paulo. A resposta do procônsul, ele disse: se vocês judeus estivessem me apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu ouvisse, mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema de vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Aquele procônsul olha, e por algum motivo que a Bíblia não mostra, por alguma razão que a Bíblia não diz, ele não fez como fez Pilatos, que entregou Jesus à morte, mas ele disse: esse problema, essa questão é uma questão religiosa, essa questão é uma questão que vocês têm que resolver entre vocês mesmos, eu não vou me meter nisso. Foi isso que esse homem falou: eu não vou me meter. E com isso Paulo obteve condições de pregar o evangelho. Enquanto ele esteve em Corinto, ele pregou o evangelho com liberdade. A sanha daquele povo foi tão grande que o homem que assumiu a sinagoga no lugar de Cristo, lembra que Cristo se converteu? Mas logo o outro assumiu, foi Sóstenes. Eles pegaram Sóstenes e mataram Sóstenes, que era o principal da sinagoga, na frente do tribunal. E Galho olhou aquela cena e não fez nada. Eu quero dizer uma coisa. Número 1, vamos aplicar para encerrar. Número 1, não importa o que os tribunais da terra decidam sobre as nossas atividades. Não importa o que os tribunais da terra decidam sobre a pregação do evangelho. Deus, de alguma forma que nós não entendemos ainda, vai usar a providência, a crise, a oposição. Deus vai usar o seu poder extraordinário, e Deus vai usar até o judiciário para beneficiar a pregação do evangelho. O evangelho será pregado. Foi o Senhor Jesus que disse em Mateus 16, versículo 18: portanto tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mensagem do evangelho será pregada. E digo mais, aqui teve alguém que
que se intrometeu, se dizendo religioso, para prejudicar a pregação do Evangelho. Este cidadão foi morto por eles mesmos. Eles mesmos destruíram esse cidadão. Eu quero dizer uma coisa, não vou lançar maldição sobre ninguém, não estou falando de maldição contra ninguém, mas eu quero dizer uma coisa: ai daquele homem que se mete em oposição à pregação da palavra do Senhor. Pode nos falar para ficar de máscara, pode nos obrigar a usar álcool em gel, eles podem nos obrigar a ferir temperatura, eles podem nos enganar, dizendo que primeiro a vacina não vai nos deixar adoecer, depois a vacina vai nos impedir de adoecer gravemente. Terceiro lugar, a vacina, se nos adoecer gravemente, não vai nos matar. Agora, com vacina, sem vacina, tem variantes, tem cepa, tem isso, tem aquilo, e traduzindo, ninguém sabe de nada, estamos à mercê do que está acontecendo. O homem não tem controle sobre nada, porque o único que tem controle absoluto do universo é o Senhor Jesus Cristo. Aqui os homens se chamam de supremo e se chamam de excelência um ao outro, mas a excelência do universo se chama Jeová. Ele que é o supremo, governante, juiz de toda a terra. Ele se assenta sobre a redondeza da terra para julgá-la. E nesta noite Deus está emitindo os seus decretos em direção à igreja que está sofrendo nesta terra. Nesta noite, assim diz o Senhor, Ele é conosco, porque ainda tem muito povo nesta terra para ouvir a palavra do Senhor. Quem pode comigo erguer sua mão e glorificar ao Senhor nesta noite? Ele está aqui, Ele está aqui. Você pode sentir a presença do Senhor aqui nesta noite. Ele está aqui entre nós. Receba a força, receba o poder extraordinário do Senhor para você vencer a crise, a oposição, o judiciário, os reis da terra. Você vai vencer contando com a providência divina. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua